De volta com o programa Jogando Aberto, e o nosso bate-papo continua aqui no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus de Trizidela do Vale. E o nosso convidado de hoje é o pastor Elias Santos. Foi determinado a saída do pastor para onde? Foi determinada a nossa saída para a cidade de Poção de Pedras. E isso estaremos fazendo agora no próximo dia 5. Mas precisamente no dia 8 estaremos recebendo ou tomando posse daquela nova igreja. É pertinho de Trizidela do Vale? Mas mesmo assim a saudade... Com certeza, até porque eu estudo aqui, estou fazendo curso de História aqui. Meus filhos também, minha filha está fazendo assistência social, serviços sociais, meu filho letras. Então nós estamos bem ligados aqui à cidade e tem que ficar, por isso talvez aprove Deus nos deixar aqui perto. Então eu também dou aulas aqui, e nos finais de semana eu tenho pelo menos uns 2 anos para poder me desligar totalmente daqui. Agora, pastor, de onde vem essa determinação? Como é feito todo esse processo? Olha, nós temos uma ordem que é conhecida como CEADEMA, essa sigla quer dizer Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão, que se reúne anualmente. E nessas reuniões, elas tomam essas decisões visando sempre o bem da igreja. Como eu falei anteriormente, ela pode acontecer direto, eu posso sentir que devo sair e convidar um companheiro de uma outra igreja para a gente se permutar, ou então a convenção faz uma interferência direta, mas ela só faz se ambas as igrejas estiverem insatisfeitas. Se as igrejas estiverem satisfeitas, então eu posso fazer isso com o companheiro. Bom, então foi determinado, mas o pastor não queria deixar Trizidela do Vale? Não, foi assim um amor de muito apego. Eu não queria deixar. Mas o que me fez deixar é a questão também do entendimento. Eu não vejo nenhum problema que me fizesse sair daqui. No entanto, é melhor aproveitar esse bom momento do que esperar uma dificuldade para sair, às vezes até de cabeça baixa, sem poder falar de cabeça erguida. Isso é muito ruim para qualquer líder. Agora, pastor, surgiu alguns comentários de que a sua saída tinha a ver com questões políticas. É verdade? Não é verdade. De maneira alguma. As questões políticas nunca tiveram interferência. Inclusive, durante esses 6 anos que eu estou aqui, eu sempre fui muito respeitado pelas lideranças de ambos os lados. E digo a todos vocês que nunca na minha casa chegou um político com interesses de fazer compromisso eleitoreiro. Nunca. Até hoje, nem da situação, nem da oposição. Ninguém. Todos me respeitaram muito bem, nunca trataram nesse assunto, até porque eu acho que já dava para conhecer que eu não entraria nisso. A igreja é completamente livre para escolher o candidato. Se alguma instituição tem que ser tão democrática, a igreja deve dar o exemplo. Ela não pode ser um curral eleitoral de ninguém. Como é que você vê essa questão, pastor, que se envolve com política? Qual a sua opinião? Jogando aberto. É um negócio meio complicado, porque, na verdade, a política em si ela não é ruim. Ela é boa, é por intermédio dela que os benefícios públicos chegam. Então, ela não é uma coisa ruim. Lamentavelmente, o que fizeram no Brasil foi entronizar uma corrupção sem precedente, generalizada. Isso desde quando era colônia. O próprio Portugal já contribuiu para a corrupção no Brasil quando enviou os 1000 degredados para cá, que eram pessoas que a sociedade portuguesa não queria. Então eles jogaram para cá pessoas da pior estirpe que se pode pensar. Então o Brasil já foi fundado assim, em cima de uma corrupção sem precedente. Então isso afetou todo o sistema.
E hoje não se pode realmente confiar no sistema político montado no país, porque do pequeno ao grande a corrupção tem alcançado. A política em si é uma coisa boa, mas o sistema não é recomendável, porque aquele velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, por mais que a pessoa queira, mas ela não vai fazer sozinha, ela vai acabar entrando num sistema, num grupo, como é que chama, numa coligação. Então ela não vai ter domínio próprio para fazer sozinha. Agora, pastor, em momento algum você recebeu algum convite para ingressar na política? Nossa, o pastor Elias é uma pessoa muito boa, ajuda muita gente. Eu acho que ele como candidato, qualquer candidato, né, ou seja, a deputado, ou a prefeito, ou a vice, eu acho que ele poderia fazer muito mais e a gente poderia muito contar com ele. Por incrível que pareça, a minha família tem políticos. E eles fazem um trabalho muito bom, de modo que eles se mantêm. E eu fui convidado na igreja que antecedi a entrar na política, mas eu sou tão vocacionado, tão satisfeito com o que eu sou, que o que falta a política não vai preencher. Então não tenho nenhuma assim, uma ansiedade, não tenho nenhum desejo por status. E até aqui o Senhor tem cuidado muito bem da gente, não tem faltado aquilo que nós precisamos, Deus vem suprindo, e eu sou muito realizado. Eu entendo que se eu usar a minha fala, usar o sermão para discursar defendendo a política, as lideranças políticas, pessoas envolvidas na política, eu vou acabar maculando essa minha fala para o Evangelho. Então, como eu tenho uma vocação muito acentuada para o Evangelho, eu quero usar toda a minha força e a minha fala, toda a vida que eu tiver, só para pregar o Evangelho. Então nada de política. Não, de jeito nenhum. Respeito, gosto, sou um cidadão. Naquela eleição passada para presidente, aconteceu uma comigo engraçada. Eu fui à minha cidade votar, só votar. Eu vou distante para votar, eu gosto de votar porque exercer cidadania, mas às vezes o candidato nem toma conhecimento, eu apenas ouço as propostas dele, eu vou lá, aplico o meu voto, acho que é o melhor, não quero nada deles, e assim eu me sinto um cidadão. E quando eu vim de lá para cá, na estrada, a minha carteira estava com 10 dias vencida. Aí o guarda parou, olhou e disse: sua carteira está vencida. Aí depois aplique a lei. Ele multou, eu paguei a multa. Diga interessante, eu saí para votar. Foi multado. Mas mesmo assim fiquei contente. Eu acho que eu exerci a cidadania. Então eu acredito que deveria ser assim. Eu vou votar, você vai votar, mas sem exigir nada pessoal do candidato. E que toda essa confiança fosse transformada em bens para a comunidade de modo geral. Então, quando a comunidade está com ruas calçadas, com água encanada, quando ela está com saneamento básico, com educação e saúde, eu vou me sentir orgulhoso, porque eu votei em alguém que olhou para a comunidade. Pastor, nós falamos também sobre chamado, sinal de Deus. Explica um pouco mais. Eu não sei se eu estou bem entendendo as suas colocações, embora elas sejam sábias, mas eu posso ter dificuldade de entendê-las. Agora, o chamado de Deus, ele pode acontecer de diversas maneiras, contanto que nunca pode fugir à simplicidade. Um dos maiores líderes que a Bíblia relata foi Davi. Ele era o mais jovem da casa, uma família numerosa, e estava pastoreando no campo. Um moço da pele queimada no sol do trabalho. O chamado de Deus, ele não tem nada a ver com status social, com poder intelectual ou econômico. Deus pode chamar uma pessoa da alta sociedade, mas pode chamar uma pessoa da margem da sociedade.
Se ele chamar e der um sinal a ela, ela vai atender, vai sair da margem da sociedade e vai chegar no lugar exatamente que Deus preparou para ela. Pastor, Deus já lhe mandou algum sinal que você sentiu? Esse é sinal de Deus, eu tenho que seguir este caminho para o bem, para o meu bem, para o bem da minha família e para o bem de todos. Você já entendeu assim como sinal? Não, especificamente eu não iria fingir simplesmente para aparecer na mídia como alguém visionário a tal ponto. Mas eu já tive sinal de Deus para tomar decisões na igreja, com referência à igreja. Até porque as questões família, negócios, particulares, a presença de Deus ela é muito importante. Mas aí se usa muito também a inteligência que Deus já nos deu. Então, todo ser humano, todos nós somos dotados de uma capacidade tremenda para fazer as coisas. A gente sempre tem a mania de aquilo que é bom foi Deus que fez, aquilo que é errado foi o diabo que fez, e a gente vai sempre ficando de fora como se a gente não tivesse capacidade de nada. Se eu fiz o bem foi Deus, se fiz o errado foi o diabo. Então, não é bem por aí. O homem, o ser humano, ele tem já dotado por Deus uma capacidade muito grande de fazer as coisas. Agora, no que se refere à igreja, aí tem momentos que a gente ou tem um sinal de Deus, ou então vai tomar decisões que vai acabar recaindo sobre a própria pessoa da gente. Como é que você vê essa questão de muitas pessoas usarem a palavra de Deus para enganar outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que dizem ter fé em Deus? Olha, isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque eu vejo isso como um lamento, uma tristeza, que a fé seja explorada dentro de um âmbito comercial. Eu sei que Deus, que não pode ser atingido pela tristeza, mas numa figura de linguagem, ele se sentiria triste por ver tantas pessoas usando o nome dele, a fé, a sua palavra para extorquir. Muita gente que está pregando a palavra de Deus nos púlpitos de igrejas, elas deveriam estar, lamentavelmente, na cadeia por estelionato, por extorsão, porque são pessoas que usam a fé de má fé. Nós falamos agora há pouco, você até falou que se faz o mal é coisa do diabo, se faz o bem é coisa de Deus. Mas a pessoa que faz o mal é filho de Deus. E a gente explica isso como? Como é que a gente pode explicar isso? Não é muito difícil explicar isso não. As pessoas é que entendem errado. Comumente a gente diz assim, todos nós somos filhos de Deus. Isso é uma maneira de acalentar as pessoas, até de agraciá-las, de deixá-las num pé de igualdade. Mas se isso fosse verdade, então o diabo não teria filhos. E o próprio Jesus, em uma certa ocasião, pregando, ele disse, vocês são filhos do diabo. Ele disse para os seus ouvintes, eles disseram não, nós somos filhos de Abraão. Ele disse não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam querendo me matar. Pelo contrário, vocês estavam do meu lado, alegre comigo. Acontece que todas as pessoas são criaturas de Deus, criaturas, como os animais, como os peixes, tudo que há na natureza, na biodiversidade, tudo é criatura de Deus. Agora, filhos de Deus, só por intermédio de uma reconciliação que o homem faça com Deus através de Cristo, aí ele se torna filho. Mas antes disso ele é apenas criatura. E como criatura, os seus atos podem não serem condizentes com o que a palavra de Deus exige. Então há uma diferença entre o filho e a criatura. E qual é o primeiro passo do homem para ser filho de Deus? Aceitar o plano de salvação na pessoa de Cristo. Salvação é uma palavra que significa em grego livramento, acerto, resgate. Então, quando a pessoa aceita
o plano de salvação em Cristo, ela está aceitando o livramento da sua vida. A partir do momento que ela faz essa confissão de Jesus como Salvador, imediatamente ela torna-se filha de Deus. Por outro lado, é impossível. Uma coisa é certa, o mal existe e está por todos os lados. Com certeza, com certeza. O mal está presente no mundo antes que a humanidade existisse. O mal já estava esperando os seres humanos para atacá-los. Milagres também existem. Ah, com certeza. Eu creio em milagres e sei que eles estão presentes. Eles não estão acontecendo como deveriam. Porque há dois fatores que podem se explicar. Primeiro, a falta de conhecimento humano faz a pessoa entender como milagre aquilo que também não é milagre. Então a pessoa está com a cabeça doendo, está com uma febre, uma coisa, ele vai tomar lá uma aspirina, um negócio, aí a dor passa, ele vai e diz: Jesus me curou. Isso não é verdade. Ele tomou um medicamento, ele procurou um auxílio. Nós entendemos que Deus está nos protegendo de todo mal, mas o milagre, ele só pode ser reconhecido quando todas as leis naturais se quebram. Então, essa milagraria que estão pregando por aí, eu tenho certeza que a maior parte delas não é verdade. Um milagre real que você já presenciou. Um verdadeiro milagre, digamos assim. Eu já vi algumas vezes Deus operar na vida das pessoas, e um deles foi com a minha mãe, que ela teve uma hemorragia interna e foi operada 3 vezes. Várias vezes ela teve fusão de sangue e foi desenganada pelo Dr. Henry e foi para casa para morrer. E ela estava assim tão infeccionada que cheirava mal. Tinha uma irmã que era a pessoa que tinha acesso a ela, porque ela já não podia ter roupas, ela ficava na cama completamente despida, porque ela estava apodrecendo em vida. E um dia ela sempre foi uma pessoa de fé, e num dia ela viu como se fosse um médico que estava chegando perto dela, com todos os utensílios de fazer uma cirurgia, e simplesmente apertou a mão, a barriga dela. E naquele momento que o médico lá na visão apertou a barriga dela, ela acordou daquele momento e estava sangrando mais do que nunca. Aquela secreção apodrecida que ninguém suportava. A gente achou que era realmente o momento que ela estava morrendo. Mas logo depois que saiu aquela secreção, que foram 2 vasos, que foi colocado fora, nós ficamos ali do lado dela, achando que ela ia morrer mesmo, e ela foi tomando assim um ânimo, e a partir dali ela não teve mais nenhum problema de saúde até hoje. É uma cidadã já na terceira idade, mas muito robusta, muito cheia de vida. Ela é eternamente grata, e eu também, por ter a mãe que tenho até hoje. E um ditado, pastor, que nós costumamos ouvir sempre: a palavra tem poder. Sim, é correto. É por isso que nós devemos ter muito cuidado com a nossa fala, porque a própria palavra de Deus, ela deixa claro que o poder da vida e da morte está nas palavras. Então, a partir do momento que eu faço colocações de palavras inconvenientes, incertas, ou melhor dizendo, malditas, essas palavras poderão ferir as pessoas à minha volta, e isso pode acabar trazendo consequências desastrosas, não só para as pessoas que estão à minha volta, mas para mim mesmo que estou falando. Então a palavra, ela tem um poder muito grande, ela é uma arma muito forte que você pode usá-la para sarar ou para ferir. É melhor que use para sarar. E uma outra frase também que eu uso sempre: seja o que Deus quiser. Essa frase é forte, é importante, representa muito.
É uma frase muito forte. Eu acredito que as pessoas às vezes dizem assim de forma desprotegida de conhecimento, porque às vezes nós nos deparamos com situação de miséria, de desgraça, que são causadas por desequilíbrio pessoal. E a pessoa diz assim: não, eu estou aqui porque Deus quer, porque Deus permite, é assim que Deus quer. E não é verdade isso. Deus não vai se sentir bem com nenhuma criatura, já não digo nem filho, mas com uma criatura sua em miséria, em pobreza extrema, doente. Não, tudo isso são consequências de decisões da nossa vida. Então, nós podemos ter grandes apertos financeiros por não nos prepararmos para o mercado de trabalho. Então, o trabalho está aí, mas eu não me preparei. Nós podemos ter enfermidades que acarretam a nossa saúde por hábitos indisciplinados da nossa parte. Comer demais, comer fora de hora, alimentação mal cozida, mal assada. Então, esses hábitos de vida que nós adquirimos podem trazer doenças, às vezes incuráveis, e nos levar à morte. Aí nós ficamos dizendo assim: não, é porque Deus quis. Não é. É uma questão minha ou das pessoas de não cuidarem de si próprias. E olha, vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas já já a gente volta batendo esse papo maravilhoso com o pastor Elias. É só um minuto.